Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindas de volta a mais uma Abrindo Histórias. E hoje com a história do nosso amigo aqui, uma carta masculina, nosso amigo Tadeu. Vai contar suas aventuras quando se mudou para um país frio, com língua diferente da sua, e olha o que aconteceu para ele conseguir uma promoção no trabalho. Quer saber? Então fica aqui comigo que vocês vão entender o que aconteceu com o nosso amigo Tadeu. Mas antes, me digam lá, já se inscreveram no canal? Então bora ativar o sininho e ficar por dentro das novas histórias aqui do canal. E claro, deixa o seu like, o seu comentário, isso ajuda muito o nosso canal. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e indicam para mais pessoas que, assim como o nosso amigo Tadeu, nos mandam suas histórias para cá, assim eu sempre estarei aqui com vocês. E agora vamos começar a história do Tadeu, porque ela é longa, hein? Então, bora lá comigo, se prepara e me acompanha aqui para entender a história do nosso amigo. Bora lá! Olá, Abrindo Histórias! Meu nome é Tadeu e a minha história se passa no ano de 2003. Primeiramente, gostaria de deixar um grande beijo, meu agradecimento por você estar contando a minha história aí no canal. Eu sempre ouço as suas histórias e resolvi então escrever a minha. Olha só que bacana, hein? O ano era 2003, como eu disse, e eu tinha apenas 22 anos. Resolvi ir morar fora, mas como fazer isso? Tentei por todas as formas e não consegui em alguns países. Foi então que um amigo meu me deu a ideia de: por que você não faz um intercâmbio? Assim é um caminho muito fácil para você entrar no país e ficar por lá. Então, fechei um intercâmbio, me mudei para um novo país com o intuito de aprender uma nova língua e morar fora também. Foi muito difícil a adaptação. Eu cheguei em agosto deste ano, estava muito frio. Eu tive um choque cultural muito grande. Porque imaginem, você imaginar do Brasil como é viver fora é uma coisa, mas quando a gente chega é outra realidade completamente diferente. Olha, aqui eu vou ter que fazer uma pausa porque eu entendo, Tadeu, realmente a gente imagina muita coisa, né? Eu moro aqui na Inglaterra, quando eu cheguei estava extremamente frio e realmente a gente sente isso logo no primeiro momento. Mas bora lá com o Tadeu. Qualquer dia eu conto a minha história aqui para vocês, mas bora lá hoje para a história do Tadeu. Eu fui estudar e assim, eu cheguei na escola, gente, eu não entendia absolutamente nada do que eles falavam. Falavam inglês e eu não comecei nesta escola no inglês para iniciantes, porque não tinha mais vaga e eu queria vir muito de qualquer jeito. Então, eu já fui para a escola na vaga de intermediários, ou seja, aquelas pessoas que já têm uma noção boa do inglês, o que não era o meu caso. Eu já estava com o pessoal que estava mais avançado na língua, então aí só piorou a minha situação, porque ninguém lá ia começar do verbo to be, por exemplo. A vaga era o que tinha para eu vir, então na época eu fechei essa vaga sim. E esse país, ele permitia, neste ano de 2003, que os estudantes poderiam trabalhar até 20 horas por semana. O meu primeiro emprego, no Brasil eu acho que o nome é cumim, eu realmente não sei esse nome, se está correto, mas são aquelas pessoas que só limpam a mesa, tiram os pratos, eles não fazem pedido, só limpam a mesa e deixam limpinhas para o próximo cliente. E eu não falava nada de inglês, eu não entendia nada. Eu podia trabalhar as 20 horas, mas sinceramente, eu acabava trabalhando 40, 60 horas por semana. Eu queria e eu estava ali para fazer dinheiro. Eu fui me adaptando lá. Fiquei um bom tempo neste local, era o restaurante de um hotel. E aí eu fui melhorando meu inglês. Eu comecei a trabalhar também em paralelo numa boate. Eu trabalhava de quinta a domingo, só pegando copos, limpando bancada de bar, varrendo o chão. E aí depois eu saí deste hotel. Comecei a trabalhar num outro hotel para lavar talheres. Eu ia 1 ou 2 vezes por semana para a escola, eu já estava deixando a escola assim de lado.
E como lá onde eu estudava e trabalhava era uma cidade turística, tinha muita gente de fora. Era uma cidade de intercâmbio também. Nessa época, comecei a ir uma vez por semana na escola, diminuir ainda mais a minha frequência, porque eu queria trabalhar muito. Eu praticamente desisti da minha escola. Eu achava mais fácil aprender o inglês na rua do que na escola, mas isso me trouxe sérios problemas, porque quando o meu primeiro visto acabou, eu fui renovar este visto com a escola e aí me falaram: bom, a sua frequência está péssima. A gente pode até renovar o seu visto, mas se você vier no mínimo 3 vezes na semana e se você faltar um dia, você vai ser deportado. Então, Mi, eu fui obrigado a ir para a escola, ou eu iria ser deportado. Passou mais um ano. Aí eu tentei renovar meu visto de novo e eles falaram que não. Negaram meu visto, falaram que eu tinha agora que ir para uma universidade. Mas eu não queria me voltar para o Brasil, então eu decidi ficar ilegal. Gente, eu fiquei trabalhando ilegal neste país. E fiquei trabalhando onde eu já estava, porque assim, eu já tinha os meus documentos lá, não precisava levar outros novos, porque se eu precisasse, iriam ver que o meu visto já estava vencido. Então, continuei neste hotel lavando talheres. Eu trabalhava também na boate de quinta a domingo, fiquei um tempo nisso. Nesse hotel, eu fazia 3 horários. Só que eu fazia tudo na cozinha. Eu lavava talheres, às vezes me oferecia para lavar as panelas. Às vezes, quando não tinha muitos clientes dentro do hotel, eu ajudava na pintura, reforma. Então, veio aí uma vaga. Eles contrataram um cara para fazer isso, para lavar talheres, e me passaram para a cozinha. Então, eu comecei a ajudar o chefe de cozinha. Então, eu ia cortar cebola, ia cortar batata. E quando o terceiro chefe saiu, eu passei para o lugar. Nisso, fui fazer amizade com os outros chefes. Ficava conversando com eles. Então, eu comecei a fazer o café da manhã, sendo supervisionado, né? Fiz muita amizade com todos do hotel. Até aqui, eu fiz amizade com todo mundo, desde os meus chefes da cozinha até com as garçonetes. Interessante conversar com você sobre isso, porque quando eu fiz a amizade com as garçonetes, era muito comentado que quem trabalhava na cozinha tinha um certo status no hotel, acredita? Então, uma das garçonetes lá começou a dar em cima de mim. Eu fiquei com essa menina, só que essa menina, ela era amiga de uma senhora da recepção. A senhora era bem assanhada, viu? Danadinha. A senhora era assanhada, dava em cima assim de todo mundo. Era uma senhora de mais ou menos 60 anos. E ela já era muito amiga dessa garçonete. Então, um dia eu saí com essa menina, estávamos no pub e fomos para casa dela. Passei a noite lá com ela. Eu acredito que ela contou, quando a gente ficou, ela contou para essa senhorinha, para essa velhinha, tudo o que fizemos. E nisso a velhinha começou a ficar assanhada, dando em cima de mim. Ai, não acredito, eu não acredito nisso. Falando que estava sabendo da história, que queria sair comigo também, se tinha um pouquinho para ela do meu tempo. Gente, eu ficava super sem graça. Tadinho, Tadeu. Quando eu passava por essa senhora, ela sempre me dava umas indiretas, umas piscadas. E eu falei para a menina, ó, tá ficando meio esquisito aí, fala aí com a sua amiga. Mas enfim, acabei ficando com essa menina somente algumas vezes, nada sério, passou. Então, enquanto eu estava trabalhando na cozinha, eu fiz amizade com o meu chefe. Às vezes ele pegava serviço para fazer buffet em restaurantes, para ir lá servir um jantar, alguma coisa, e ele me chamava para ir com ele, fazer uns bicos e tal. Íamos a pub juntos. Esse meu chefe era o primeiro chefe da cozinha, ou seja, era o que mandava em tudo. Ele era casado e um dia ele falou que a mulher dele gostava de ir para swing. Se eu conhecia, se eu já tinha ido. Eu falei, sim, já fui. Eu sei como funciona, mas aqui nesse país eu nunca fui.
Aí ele me perguntou se eu queria conhecer, se eu queria ir lá para conhecer, para ver como é que era. Óbvio que eu falei para ele, bora, vamos lá, né? Tinha curiosidade, eu estava conhecendo a cultura do país. Então ele me falou que ele ia com a mulher dele e grupos de amigos que frequentavam lá. Então ele falou, olha, o dia que eu for, eu te aviso. Se der para você ir, beleza. Ok, Mi, ficamos assim. Chegou esse dia. Ele me chamou e eu fui. Fomos em uma galera e ele conseguiu uma amiga para ir comigo. Mas assim, eu nem conhecia a menina, pois essa casa só aceitavam casais. E nessa primeira vez que fomos lá, ficamos no bar. Todo mundo ficou lá bebendo, conversando. Eu já conhecia a esposa dele, assim, já tinha visto, porque às vezes ela ia buscar ele lá no hotel. Mas aí ele estava com a esposa dele, estava com os amigos. Aquele dia, ninguém fez nada. Ficamos no bar bebendo, entramos nessa casa de swing. O cenário era o seguinte: tinha um bar bem grande, tinha um palco para shows, às vezes pessoas fazendo striptease, às vezes era um homem, às vezes era mulher, tinha muitas vezes show de sexo explícito. Mais para o fundo tinha as cabines, as famosas cabines. Tinha cabines reservadas, tinha uns que eram abertas, tinha uns que tinham sofá, e lá você podia circular dentro de todas as cabines. Quem quisesse fazer alguma coisinha lá no fechado, era só fechar. Ninguém invadia o espaço de ninguém. Quando tinha cortina, alguém podia entrar, mas se você assim o permitisse. E quando a pessoa queria sair com você, ela perguntava se você estava afim ou se você poderia pôr a mão. E lá, Mi, não era não. Assim como deveria ser na vida, né, gente? Aqui um parênteses meu. Não é não em todos os momentos da vida. Pois bem, Mi, no primeiro dia ficamos lá, fui lá para conhecer o lugar e bebemos, fomos embora. Ninguém fez nada. Naquele dia fomos em 3 casais. E ele, no outro dia de trabalho, ele me perguntou: E aí, cara, gostou? Falei: Ah, legal, bacana o lugar. Bom, se você quiser ir de novo, numa próxima vez eu te chamo. E eu falei: Opa, claro, demorou, pode chamar sim. Mas cá entre nós, eu tinha reparado que a esposa dele tinha ficado me olhando diferente. Depois de um tempo, ele me chamou de novo e aí nós fomos. Esse dia eu já sabia que ele queria ficar com alguém. Ele me disse que queria ficar com uma mulher que estava lá, queria sair com ela. Eu falei, beleza, faz seu rolê, eu fico aqui conversando com o pessoal. Nisso, a esposa dele veio falar comigo, falando que o marido dela estava afim de outra pessoa e o que eu estava achando ali da casa de swing, se eu estava afim de alguém. E eu falei, não, tô aqui bebendo, relaxado aqui. E foi aí que ela falou que ela queria ficar comigo. E aí eu falei, não, peraí, você é esposa do meu chefe, eu tenho emprego, não posso arriscar tudo assim, não quero misturar. E ela falou, não, a gente tá aqui para isso, ele não liga. Aí eu falei, não sei, vamos ver, vamos deixar rolar, né? Vamos beber um drink, aí a gente vê o que acontece. Mas, gente, na verdade eu queria ganhar tempo, porque eu tinha que conversar com o meu chefe antes sobre isso. Nisso, o meu chefe apareceu. Ele estava lá conversando com a mulher que ele queria ficar. Ele voltou e aí eu falei: Ó, a sua mulher quer fazer as coisas comigo, cara. E aí? E ele falou: Ué, vai, se você quer. Mas como assim? Ele pegou e falou: Ué, a gente tá aqui para isso. Mas aí eu falei: Mas você é meu chefe, eu trabalho com você, você é meu amigo, ela é sua mulher. Ué, mas a ideia de vir para cá é isso. Pode ser você, se não for você, ela pode se interessar por outro. Então, ele deu o aval, ele deu o aval, ele falou, se você quiser, pode sair com ela sim, não tem problema para mim não. Mas e meu trabalho? A minha preocupação era porque eu já estava ilegal e já estava no emprego um bom tempo, e nessa época a média de por hora era 5,50, e para você ter ideia, eu ganhava 12,50 a hora, então meu emprego era muito bom,
Para uma pessoa que está ilegal, não vai querer perder um trabalho desse, né? Eu estava ganhando mais que o dobro da maioria. Se eu perdesse esse emprego, onde é que eu ia arrumar outro por esse valor? Aí eu falei com ele falou: não, cara, a gente tá aqui para isso. E ele já estava querendo ficar com a mulher lá, né? Então, para ele, foi até um pretexto para ele ficar mais relaxado e curtir a noite. Ele falou: tudo bem. Perguntei: você tem certeza? Ok. Fui lá. E então aí eu comecei a conversar de novo com a esposa dele, né? E aí falei para ela: olha, a gente até pode ficar junto, só que vai ter que ser no reservado. A gente estava indo para o reservado, tinha uma cortina. Só para descrever um pouco o local para vocês. A gente foi no reservado com cortina e tinha um estofado no meio, como se fosse uma cama redonda, era tudo fechado. E aí, lá aconteceu. Mandei ver na mulher do meu chefe. Descontei toda a raiva das panelas que ele me fazia lavar, das horas extras. Ai, meu amigo, não acredito nisso. Depois todos voltamos para o bar, todo mundo bebendo mais um pouco, e aí sim nós fomos embora. Mas olha, mandei ver mesmo na mulher do meu chefe, viu? Jesus amado. No outro dia, eu com a maior cara de: e agora, meu Deus, meu emprego? Cheguei e aí pensei: como é que eu vou olhar para a cara desse homem? Porque assim, ele é meu amigo e era a mulher dele. Se fosse uma amiga dele, beleza. Aí eu fiquei meio sem graça. Ele viu que eu estava sem graça. Eu cheguei e aí ele falou: e aí, tudo bem? Foi tudo bem hoje? Olha, eu vou conversar com você uma coisa, porque eu tô percebendo, né, que você tá meio assim, sem graça, mas fica tranquilo, que isso faz parte. Se não fosse com você, ia ser outro. E nosso relacionamento é assim. A gente já frequenta faz tempo, então para mim isso é normal. Não sinta que ela me traiu com você, não. Pra gente é normal. E aí eu falei: ah, é que eu fiquei meio sem jeito, né? Ah, amigo. Não, agora um parênteses aqui, ficou meio sem jeito, mas foi lá, né? Mandou ver na mulher do chefe, né? Como você mesmo disse aqui, mandou ver na mulher do chefe, ficou meio sem graça. Ah, não, né? Agora assume seus BO. Ah, bora lá pra história. E ele falou: não, é normal, ficamos de boa. Então tá, depois nós fomos até mim mais algumas vezes lá, mas não saí mais com a esposa dele, porque eu acho que eles perceberam que eu fiquei realmente sem graça, porque ele é meu chefe, e eu acho que ele conversou com ela, não sei. Depois ela ficou com outros caras, eu fiquei lá com outras meninas também, mas ela eu não peguei de novo não, fiquei muito sem jeito. Foi quando, uma semana depois, eu estava ajudando o terceiro chefe, então eu era apenas uma ajudante. Uma semana depois desse fato do swing, saiu o segundo chefe da cozinha. Então, o meu chefe, o amigo lá do swing, que eu mandei ver na esposa, ele me promoveu para essa vaga de segundo chefe de cozinha. Para mim foi muito importante, porque eu estava ilegal. Então, eu já estava, para mim foi muito importante, porque eu estava ilegal e nessa época muita gente estava sendo deportada do país. Eu realmente fiquei com medo nessa época. Eu então falei para ele: cara, muito obrigada pela promoção, mas eu preciso te falar que eu não vou mais na casa de swing, não, porque lá eu gastava muito, né? Você bebe, toda vez você vai, você acaba gastando. Então eu falei para ele: agora eu vou embora, então eu quero guardar dinheiro. Muito obrigada por essa promoção. E eu acabei não indo mais com ele lá. Às vezes íamos para um pub tomar uma cerveja, mas era assim, coisa de boa. Mas ficamos realmente amigos até o último dia que eu trabalhei. Até o último dia ele foi o meu amigo. Ele era um cara que eu conversava de tudo com ele, era um cara que me ajudou muito lá no trabalho. Ele foi realmente um cara firmeza. E é isso, a minha história é essa. Essa é a história do dia em que eu comi a mulher do chefe e fui promovido. Vejam vocês.
Obrigada por contar a minha história. Acho que nunca contei tão em detalhe essa história para ninguém. E como você disse, ficará eternizado no canal. Eu já vou avisar a minha galera que eu conheço para assistir. Um grande beijo e até a próxima aventura, porque a minha vida está cheia delas. Valeu, abraço. Ô, meu querido amigo, um beijo para você. Mandou ver na mulher do chefe. Olha, eu vou falar aqui para você que a vida de imigrante, ela é muito desafiadora, né, gente? Ela realmente é um encanto, sim, você conhecer um país novo. Eu posso falar isso assim com propriedade, né? Eu vivo aqui na Inglaterra há 3 anos. Então, quando a gente chega, é uma barreira muito grande a língua, né? A gente quer se comunicar e ninguém entende. Quando a gente tenta falar o inglês, a pessoa entende menos ainda, porque a gente tem um sotaque, né? E é muito complicado, mas também é muito gratificante, porque tem muitas pessoas que nos ajudam, acreditam em você. Ah, tem muito preconceito. Eu posso falar que de 100%, 15% ali são pessoas misóginas, preconceituosas, que... Teve uma vez uma pessoa me perguntou, você não é inglesa, né? Gente, óbvio que não, né? Of course. Óbvio que eu não sou inglesa, não sou inglesa, senhora. Me desculpa, eu não sou inglesa. Mas, e as pessoas, muita gente fala, nossa, você é do Brasil, que legal. Nossa, o Brasil é uma terra linda, o Brasil é uma terra linda. Eu sempre enalteço o meu país, ele é uma terra maravilhosa. Mas onde eu escolhi viver, né, para criar os meus filhos, foi aqui. Tive essa oportunidade e estou aqui. E assim como o nosso amigo, ele foi viver numa terra também que fala língua inglesa. Ele não deixou aqui o país, né? Porque alguns países falam inglês, não é só a Inglaterra, tem os Estados Unidos, tem a Irlanda, né? A Austrália, enfim, Nova Zelândia. Eu não sei que país exatamente ele foi, né, buscar aí o sonho dele, mas eu sei que a gente passa por perrengues aqui, inclusive de trabalhos, né? Para a gente ganhar o nosso espaço, a gente tem que ir atrás. Mas aqui é uma terra de muitas oportunidades. E assim como o nosso amigo conseguiu no hotel, você vê, ele chegou pegando, arrumando mesa, né? Que ele falou que é o tal do, até anotei aqui, o cumim. Eu não sei se é esse o nome. Quem souber o nome, me deixa aqui embaixo. Aquela pessoa que só limpa a mesa, pega os pratos, o copo, deixa a mesa limpinha para o próximo cliente. Eu não faço ideia de como é o nome. Mas ele começou assim, depois ele começou a lavar talheres, depois ele passou para a cozinha para lavar panela, ajudar um terceiro chefe até chegar ao segundo chefe. Só que ele coloca que ele chegou ao segundo chefe depois, coincidência ou não, dele, né, sair ali com a mulher do chefe. Ele coloca uma parte que eu achei hilária, que ele falou que mandou ver na mulher do chefe, descontou toda a raiva do chefe que te mandava ele lavar as panelas, fazer hora extra nesse momento. Hilário, gente. Mas eu acho que valeu a pena, eu acho a sua experiência num país, né, diferente. Eu acredito que você tenha aí juntado uma grana, mas como ele coloca aqui, não são só flores, né? Ele passou uns perrengues, uns bons perrengues aí. Meu querido amigo, eu queria te deixar aqui o meu grande beijo, meu agradecimento por você ter compartilhado a nossa história, por você ter compartilhado a sua história aqui com a gente no nosso canal, nosso cantinho, que esse é o lugar, gente, que a gente pode falar de qualquer coisa. Se você quer contar qualquer história, manda aqui para mim, ou por áudio, lá no Instagram, no @abrindohistórias, ou por e-mail, no abrindohistorias@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar aqui com vocês essa história no nosso canal. Vai ficar eternizada aqui na minha voz, que tal? Bacana? Não se esqueça, deixa seu like agora, clica lá no like, dá essa força pro canal, deixa o seu comentário, o que vocês acharam aqui da história do nosso amigo. Vocês teriam coragem de fazer isso que ele fez? De sair com a esposa do chefe, mesmo com o consentimento do chefe? Ai, gente, eu não sei, eu fico pensando assim, na situação dele, eu não ia não. Eu acho que eu procuraria uma outra pessoa lá. Não sairia não, porque mesmo com consentimento, eu acho que é muito cultural, né? Pelo menos no Brasil, isso aí, por mais que dê consentimento, fica estranho. Talvez no país que ele morou,
é uma coisa normal, uma coisa natural, ou talvez somente para o casal, não deve ser nem a cultura, somente para o casal, né? Porque o chefe dele falou que isso é normal no relacionamento deles, né? Relacionamento aberto. Mas eu, sinceramente, eu não sei se eu faria isso não, viu, meu amigo? Eu acho que eu não teria essa coragem sua, não. E aí, para depois ficar sem graça, eu não faria isso não. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos vocês que nos acompanharam até agora. A gente se encontra onde? Aqui, no Abrindo Histórias. Estamos cheios de histórias e a gente se vê. Bye!